mais um podcast do Clube Empreende Mulher. E hoje nós vamos receber uma empresária maravilhosa que é defensora das mulheres e que tem muito conhecimento dentro da área do direito. A nossa convidada é a Marielle Rodrigues. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Fabrícia. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. É um prazer te receber. Eu quero aprender muito com esse podcast hoje. Mari, conta pra nós, por que tu escolheu o direito? Da onde que surgiu o teu desejo? Então, eu nunca havia pensado em ser advogada. Meu sonho era ser jornalista, ter um programa de televisão, entrevistar pessoas. Esse sempre foi o meu maior sonho quando criança. Aí a gente quer um programa de televisão, um podcast com a Mari pra gente adquirir o conhecimento. Tô aqui. E o que aconteceu? Na época, eu trabalhava no INSS. Eu era estagiária de 2º grau na época. E por eu ter sempre estudado em escola pública e também ser de uma renda mais baixa familiar, eu tive acesso a uma bolsa 100%. Só que não tinha para jornalismo, só tinha para direito. Aí tem um ditado popular que minha mãe contava que pé de pobre não tem número. E era o que tinha. Bem verdade isso aí. Era o que tinha. E eu pensei, eu não vou fazer faculdade, mesmo aquela que eu quero, eu vou tentar. E eu fiz porque eu ganhei uma bolsa. Depois eu me apaixonei, eu amei. E aí eu pensei, poxa, ainda bem que não tinha para jornalismo a bolsa que eu gostaria de fazer. Era o teu destino, né, Mari? Era. Ô Mari, como surgiu esse desejo por trabalhar só com mulheres, assim? Era um desejo que ficava guardado. Eu tinha certos receios em anunciar uma advocacia pautada em perspectiva de gênero. E os receios eram ligados ao medo de perder trabalho. Eu pensava, bom, agora eu vou dizer que advogo só para mulheres, quanto trabalho eu não vou perder de homens que precisam de mim Quando também. a gente nicha, é sempre assim, né? Primeiro vem a insegurança de escolher uma área. Sim, mas o que aconteceu? Eu comecei a investir em vários cursos, tanto na parte de marketing digital, quanto na parte de advocacia voltada para mulheres. E eu percebi que existiam pouquíssimos profissionais que se demonstravam, né, nas redes sociais atuar para a parte feminina. Então eu pensei, quer saber, eu vou tentar. E tentei. Isso foi em 2020, quando iniciou a pandemia e o digital ficou muito mais evidente. Eu consegui, então, ter uma ascensão maior no meu Instagram por conta disso, porque tudo começou a ficar muito mais ligado ao virtual. E aí essa ascensão fez com que, consequentemente, outras mulheres do Brasil inteiro, do mundo inteiro, na verdade, nós temos vários clientes fora do país, viessem até nós buscando por ajuda jurídica. E o escritório cresceu, formou-se equipe e hoje tu tens pessoas que estão contigo no time, né? Hoje vocês são em quantas pessoas e quais as áreas, né? Quais são as problemáticas aí que vocês resolvem? Nós somos em 5 mulheres, sendo que 3 atuam diretamente com o atendimento das mulheres que nos procuram. Somos todas especialistas em direito de família e nós temos essa visão somente de direito de família. A princípio, nós não abrangemos mais áreas e ainda bem, né, que nós estamos com esse foco, porque está cada vez mais crescendo o número de pessoas, né, de mulheres que nos procuram. E é algo que a gente vê muito pouco, né? Eu fico muito feliz, assim, de ver a tua área desde quando te conheci, assim, porque eu acho uma missão muito nobre, né? Obrigada. Então, assim, nós viemos de uma linhagem de mulheres que elas não puderam votar, elas não tiveram acesso ao dinheiro, né? Então, todas as mulheres que estão aqui nos ouvindo também, temos pelo menos um caso na família, talvez desconhecido, de mulheres que foram abusadas, agredidas, né? Por quê? Porque isso é algo que está imerso na sociedade, é algo principalmente, eu sei que acontece muito agora, né? Se eu falar aqui que é algo antigo, a Mari vai discordar de mim, porque ela vê todo dia isso, né? Infelizmente. A gente acha, né, que é algo que acontece menos agora, mas não é. É que antigamente era considerado
pouquinho normal, né? É. E aí hoje, por a gente ter esses direitos, graças a Deus, e ter advogadas com esse pensamento, a gente consegue ter escolhas diferentes, né? Então, eu acho muito nobre, assim, a tua missão, é uma missão muito legal. E que deve trazer também uma carga emocional, né, Mari, bem pesada, né? Como é que tu faz pra não te emaranhar? Porque eu ia viver emaranhada. Então, eu sinto uma necessidade grande de fazer terapia, Uhum, porque agora eu me sinto mais acostumada a separar os problemas que são das pessoas que me procuram e os meus problemas. Mas nem sempre foi assim. E é um treino diário, porque muitas vezes eu vou para casa pensando, remoendo e pegando algumas situações para mim e não deveria. uhum. Então, acredito que a resposta é buscar ajuda terapêutica. Uhum. Entender assim, né? Quando eu sempre falo para as pessoas, né? Quando a gente adoece sem uma causa aparente, ou quando a gente se sente cansada demais, né? É porque a gente está carregando algo que não é nosso. Uhum. Porque no nosso lugar temos leveza. No lugar do outro não temos. E nós aprendemos isso, né? Que empatia é se colocar no lugar do outro. Uhum. Mas na verdade a gente faz melhor ficando no nosso lugar e ajudando o outro quando ele pede ajuda dentro das nossas limitações. Só que eu acredito que seja muito difícil, porque eu atendo empresárias o tempo todo, né? Trabalho com mulheres também, mas assim, eu começo a atender uma empresa e se eu pego amor pelaquela empresa, eu já idealizo um faturamento, um progresso e um sucesso que muitas vezes a empresária não está disposta. Então eu imagino quando tu pega uma causa assim de uma mulher que senta na tua frente e conta uma história difícil que envolve filho e não, olha, eu acho que é bem Uhum. desafiador. E eu acredito que quando nós estamos assim muito tomadas por emoções, seja positivas ou negativas, mas no meu caso geralmente são negativas, as escolhas dessas mulheres não são boas. É. Então, caberá sempre a nós, advogadas, ser aquela parte racional para trazer aquela mulher para o foco. Nem sempre nós conseguimos, e muitas vezes eu até me cobrava por não conseguir. Hoje eu já tenho uma visão de que eu não posso forçar uma escolha, e que aquela escolha vai ter que partir da pessoa. E muitas vezes nós vemos a pessoa tomar uma escolha errada, mesmo orientada a fazer a escolha correta, porque ela quer se livrar da dor. Ela nem quer aquilo que de fato está escolhendo, mas aquela agonia de se livrar do problema é tão grande que ela pensa: quer saber, eu vou escolher isso, eu vou me livrar deste problema e agora vai ser tudo novo daqui para frente. Só que muitas escolhas têm reflexos, A vida inteira, né, né? a vida toda, Para então, os filhos também, né? exato, são direitos dos filhos e da mulher, né? Ó, Mari, tem duas coisas que eu quero discutir aqui contigo, que eu vim pensando, assim, para te perguntar. A primeira delas é que essa semana a gente levantou uma pauta no CrossFit, onde eu treino, com o pessoal ali depois do treino, até de um caso que aconteceu em Criciúma recentemente, que eu não preciso citar nomes, mas de um caso de um homem que, né, agrediu, assim, verbalmente uma mulher, enfim, uma ex-companheira. E aí a gente estava conversando, e olha como é que é o senso comum, né? Todas as pessoas que estavam ali, nós estávamos umas 10 pessoas, eles assim, o problema disso é que muitas vezes quando a mulher busca ajuda, ou pede uma medida protetiva ou algo nesse sentido, dependendo de quem for o homem, né, Sim. ele vai matar essa mulher. Né? Então a Uhum. mulher já tem que ter a consciência que ela está correndo um risco de vida. Vocês podem ver, daí eles citaram vários casos de mulheres que fizeram e realmente perderam a vida. E aí eu fiquei me questionando, né, Mari, isso hoje, né, funciona a justiça? O que que a mulher precisa fazer? Por que que tu apoia essa mulher a buscar essa medida Uhum. protetiva e essa ajuda, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho mais, porque tu tem mais conhecimento para falar Uhum. sobre isso. Eu acredito que a medida protetiva, ela ajuda a mulher a se livrar da presença do agressor, mas ela não é efetiva ao ponto de dar a essa mulher uma
proteção máxima, porque não vai ter uma escolta sempre Uma segurança, né? na casa dela. E às vezes essa pessoa, esse violador de direitos, né, ele está tão tomado por agressividade, por más escolhas e por emoções e por também mau caratismo, né, que ele enfrenta a própria lei e vai lá e comete Incrível. crimes inúmeros, e muitas vezes na presença dos próprios filhos. Então, é sim fato, né? Existe pesquisas que demonstram que a medida de proteção é sim fato gerador de proteção à mulher. Então, existe esse fato, mas infelizmente não são todas as mulheres que podem contar com a medida de proteção, justamente porque às vezes a polícia não chega a tempo, né? Infelizmente, mas eu digo, sempre busque no menor sinal de violência Você vai ajuda. correr risco de qualquer forma, né, Vai, Mari? vai. Pedindo ou não a medida protetiva, se o cidadão já é agressivo, já é violento e já pensa em acabar com a vida dessa mulher, ele vai acabar, Uhum. né? Então, com certeza é melhor pedir a medida protetiva. Eu acredito muito nisso. Eu trabalhei em casos trágicos que, infelizmente, terminaram até em tentativas de suicídio por parte do agressor ou tentativa de feminicídio em relação à nossa cliente. Então, vai acontecer. Uhum, É melhor que a medida exista do que ela não exista. uhum. Ô, Mari, e uma outra pergunta que eu tenho para te fazer. É possível identificar um homem com comportamento agressivo no início do relacionamento? Se tu pudesse, assim, dar algumas dicas para as mulheres que estão nos ouvindo, quais seriam? Então, tem uma frase que eu gosto muito, que o divórcio começa no namoro. E porque no namoro nós somos apaixonadas demais e por vezes a paixão nos cega a ponto de não perceber os sinais. Então, aquele homem excessivamente ciumento, aquele homem controlador, aquele homem que manipula a mulher para seus próprios interesses, ou que acredita que alguns valores são normais, valores de depreciar essa mulher, ou de não deixar com que ela tenha a sua individualidade. Às vezes são comportamentos sutis e a paixão atrapalha nesse E aspecto. eu percebo, Mari, não sei se tu percebe isso, né? Mas a mulher, ela muitas vezes se sente amada quando isso acontece. Ai, é porque eu sou muito bonita e ele sente ciúme de mim. Uhum, Ai, é porque ele me ama muito, por isso que ele me protege tanto. Ai, é porque. Então tem que ter um limite, uhum, né? Eu acho assim que precisamos de mais homens hoje, né? Não meninos, uhum. né? E eu acho que a proteção e o controle são coisas totalmente diferentes, né? Mas isso que tu falou, que o divórcio começa no namoro, é muito real. Os sinais sempre estão lá, né? Pena que nós não conseguimos ver esses Ou não sinais ou queremos. não queremos. E não só no namoro, né? Vai começar a questão do relacionamento se estender e a mulher considerar normal muitas daquelas atitudes que a deixa para baixo, que é violenta. E a violência é muito interessante comentar aqui que ela não é só física, a violência é Uhum. psicológica, ela é patrimonial, ela tem uma série de fatores, né, que às vezes a mulher nem sabe que sofre violência doméstica. Ô Mari, e o que que seria violência patrimonial, assim, casos de que a mulher esteja passando pela violência patrimonial, eu não tinha nunca ouvido isso, e ela não saiba. Eu gosto muito de trazer o exemplo da Ana Hickman, que a Aham. Ana Hickman tinha o papel de trabalhar e ser a celebridade da empresa dela, né, e do próprio negócio que ela gerou, e o marido que controlava todas as finanças. Esse ex-marido dela hoje fez uma série de empréstimos sem consentimento dela, falsificou a assinatura dela em muitos, mas muitos empréstimos não autorizados. Ele comprou e vendeu coisas sem ela saber. Tudo isso com o dinheiro que ela trazia para dentro da empresa.
Outra questão que eu gosto de levantar é a seguinte, e inclusive isso foi alvo de muitos golpes virtuais. Aquela pessoa que você se comunica por meios virtuais, tá ali no WhatsApp ou no Tinder, aplicativos de relacionamentos, e a pessoa diz assim, eu vou te ver, vamos se encontrar, vai ser lindo o nosso encontro, e chega perto do momento e ele diz, eu não tenho dinheiro, você pode me depositar R$ 2.000? Aí já é um problema. Uhum. E muitas vezes essa mulher que já está ali envolta àquele relacionamento, ela deposita aquele valor. Aí ele vem com uma história, eu fui assaltado, aconteceu isso e aquilo outro. Você pode me emprestar R$ 4.000? Pode parecer bobo para nós que estamos falando isso, mas infelizmente a mulher que está ali presa naquele relacionamento, ela acaba fazendo esses depósitos, ela acaba realmente dando aquele dinheiro, né, em prol de um golpista que está ali a manipulando. Esse golpe, ele apareceu no escritório por algumas vezes no ano passado. Esse ano não lembro de ter atendido nenhuma mulher que tenha caído, mas muitas mulheres até chamam esse golpe, né, de estelionato sentimental, e muitas mulheres não conseguiram reaver esses valores, porque realmente é muito difícil, muito difícil. Esquece, né? Mas é um bandido. Você é um bandido. Mas é um tipo de violência patrimonial e também abrangida pela Lei Maria da Penha. Então, cabe medida de proteção. Cabe medida de proteção. É por isso, né, o Mari, que eu sou tão a favor de que nós, mulheres, que a gente aprenda não só a gostar de dinheiro, mas ter afinidade com o dinheiro. Sim. Porque, assim, uma coisa é o seu... eu sempre falo que tem que cuidar do dinheiro quem cuida melhor no relacionamento. Não tem homem ou mulher, não tem que ser os dois, tem que ser quem cuida melhor. Nós vivemos numa era moderna, então eu penso assim, é a mulher que é melhor lidar com dinheiro? Ela vai cuidar do dinheiro da família. É o homem que lida melhor com o dinheiro? Ele cuida do dinheiro da família, independente se os dois trabalham. Só porque você não pode ficar omissa a isso. Então, assim, não, é o marido que cuida das finanças. Se você trabalha ou se você não trabalha, se você gera renda ou se você não gera renda, você tem que ter afinidade com o dinheiro. Gostar de dinheiro não é gostar de gastar o dinheiro, é gostar de ter afinidade. E tudo aquilo que a gente não tem afinidade, a gente quer se afastar. Né? Não sou boa na cozinha, logo não cozinho muito, cada vez fico pior. Não sou boa com planilha, não sou boa com finanças, logo não quero sentar a bunda para olhar as finanças. Meu marido que cuida, nunca olho para isso, nunca quero aprender sobre isso. É exatamente sobre aquilo que você mais tem dificuldade que você precisa aprender. Exato. Isso é asfaltar uma estrada para a próxima geração, para que as próximas mulheres aprendam com você a gerir os seus dinheiros. Sim. Então, não, é meu marido que cuida do dinheiro, mas cabe uma vez por semana você sentar junto. Cabe você... eu não vejo nenhuma necessidade hoje de uma mulher fazer procurações. Meu pensamento. Pô, se eu tô viva, se sou eu que assino, né? E eu tô aqui, então eu vou assinar quando eu estiver aqui. Sim. Então, não é uma questão de não confiar. É uma questão muito óbvia, né? Uma coisa é assim, não, eu fui embora para outro país, eu vou morar lá 60 dias, é diferente. Mas geralmente não é isso que acontece. É para facilitar, para ser mais prático, só que o dinheiro não é prático. Não. Né? Ele é complexo. Então, nós precisamos lidar com coisas complexas de forma complexa. Sim. Então, é por isso que eu sou muito a favor, assim, da mulher, ela ter esse conhecimento, porque se ela não tem, ela se coloca numa postura ainda mais vulnerável. Sim, e o que eu percebo no escritório é que muitas mulheres, elas não têm conhecimento das finanças do lar, até porque muitas vezes elas se colocam numa posição de submissão àquele marido que traz o dinheiro para dentro, né, da casa e a sustenta. E a submissão, eu falo no sentido aqui, né, a informação, a negação de informação, porque essa mulher tem, a depender, claro, do regime de bens, metade daquele patrimônio. Então, ela não está cuidando do que é seu. 50% daquilo é dela. Muitas vezes, as mulheres chegam a falar, mas ele disse que é ele que trouxe o dinheiro para dentro de casa, ele disse que é ele que fez todo o investimento. Mas o regime de bens sempre será o determinante para nós entendermos se é ou não partilhável aquilo que está sendo integrado na sociedade chamada casamento, né? Eu penso
que quando a pessoa casa, o dinheiro é da família. Uhum. É claro que, assim, eu posso ter empresas anteriores a um casamento, Uhum. enfim, e acontece, é bem comum. E nós podemos, por uma escolha em comum acordo, fazer um casamento parcial, por exemplo, Sim. né? Onde a gente tem direito a partir daquele momento. Mas eu acho que tanto a mulher quanto o homem tem que pensar dessa forma. Quando a gente não pensa que o dinheiro é da família, esse dinheiro já está a serviço da separação. Ai, eu acredito. Ele não está a serviço do casal, Uhum. né? Tanto quanto o homem pensa assim, meu dinheiro, eu que tô provendo, tanto quanto a mulher. Porque a gente também vê, né, Mari? Eu vejo muito na minha área como mentora, mulheres que fazem dinheiro, mais dinheiro que os homens, e elas não conseguem ficar com os homens que fazem menos dinheiro que elas. Uhum. Nós temos uma grande dificuldade com isso. Então, o que que acontece? Porque essa mulher começa a arrogar meu dinheiro, meu carro, meu isso, eu pago, eu faço. Uhum. Isso não é um problema, desde que você não coloque o seu cônjuge como uma pessoa menos importante porque faz menos dinheiro. Uhum. Então, eu tenho muito essa filosofia de que o dinheiro é da família. Uhum. Ponto. Né? Exato. Se homem e mulher pensar assim, não tem por que dar errado. E eu gosto muito de lembrar de uma súmula, né, de um julgado que diz que mesmo na separação total de bens, né, naquela separação que faz com que o patrimônio de cada um seja individualizado, se prova o esforço comum para a obtenção de tal bem, aquele bem é partilhável. Uhum. Então, a gente imagina, mesmo quando a lei diz que tudo é dividido, individualizado, ainda assim cabe uma discussão de que aquele bem é da família. E por que eu penso que o bem sempre é da família? Daí um entendimento meu, não é um entendimento dos legisladores. Eu penso que se eu estou aqui fora trabalhando, eu tenho a rede de apoio do meu esposo, que me ajuda a custear uma escola para minha filha poder ficar e eu fazer renda fora. Assim como ele também poderia estar cuidando da minha filha, mas eu ajudo ele com outras despesas. E Né? vice-versa. E nós ali nos unimos em prol do mesmo objetivo, que é o lar. Então, na minha opinião, embora legisladores não pensem como eu, o bem sempre se torna a serviço da família. Sim. É nosso. Exato. Então, a mulher que chega até mim, eu tento lutar por isso, mesmo que ela me diga que é separação total de bens. Eu tento achar brechas naquela relação para poder partilhar aquilo. Uhum. Porque aquele homem só conseguiu sair e fazer renda porque ela estava dentro da casa dela, cuidando dos filhos, e ele não precisou contratar uma profissional para cuidar dos filhos, estava com a melhor pessoa do mundo, que é a mãe deles. Exato. Ô Mari, isso é possível. Já teve casos em que se obteve sucesso nesse sentido. Sim, sim. Mesmo por exemplo, o casal casou, talvez seja o caso de você aí que tá nos ouvindo. Casou. Aí, sei lá, o homem enriqueceu muito e a mulher ficou em casa. Uhum. Mas eles casaram e tinham o mesmo padrão financeiro, digamos assim, Sim. patrimônio. E aí, como a empresa cresceu muito, o advogado dessa empresa sugeriu que fizesse uma hold. Tem mulheres que vão se identificar aí. E aí, vamos fazer a separação de bens para não prejudicar um grupo de empresas que esse homem tem. Exemplo. Uhum. Essa mulher aceita, né? Até porque tem muita coisa envolvida. E a partir daqui, tudo que adquirirmos vai ser no teu nome, por exemplo. Mas mesmo assim, a gente não tem uma segurança de que vai adquirir mais ou do quanto vai. Uhum. Mesmo assim, se ela vier a separar um dia, ela consegue recorrer, mesmo que ela tenha assinado. Teria que estudar ali o caso concreto. Cada caso é um caso. Teria que estudar, porque se a separação é total de bem, se é individualizada, nós precisamos provar que houve um esforço comum para aquele bem existir, né? Compor ali a partilha. Se nós não conseguimos essas provas, infelizmente essa mulher poderá sair prejudicada. Algo que eu acho muito importante, e que não é utilizado com a força que deveria, é o pacto antinupcial, que é aquele contrato antes de casar. Uma coisa, né, um documento obrigatório para quem não escolhe
a comunhão parcial de bens. Então, quem escolhe separação total e comunhão universal precisa fazer esse pacto antinupcial. Nos Estados Unidos, no exterior, ele é muito utilizado. Até namoro, né, O Mari? contrato de namoro é Eu super não sabia, interessante. gente. Eu fiquei sabendo recentemente que existia contrato de namoro. Achei Sim, chique. chique, né? Porque assim, tu tá namoro. Hoje em dia, como é que é o namoro, né? Na minha época, que, sei lá, uns 13 anos atrás, 14 talvez, eu morava sozinha, meu marido ia lá pra minha casa na quarta-feira e ia embora no domingo. Não é bem um namoro isso aí, né? Já é quase uma união estável. Exato. Então, assim, como eu não tinha um tapete pra dar um ataque, não precisava fazer um contrato de namoro. Mas caso naquela época tivesse, naquela época eu era só estudante e sem dinheiro e ralada, tinha que recorrer e buscar um recurso nesse sentido, né? Exato. E algo a se pensar para pessoas que têm bastante patrimônio e estão namorando. Empresa. Exato. Por que que as pessoas fazem um contrato de namoro? Porque ele é uma blindagem patrimonial. A pessoa acaba deixando claro para o juiz, né, em caso de um processo, que ele tem a intenção apenas de namorar. O contrato de namoro, ele vai dar uma segurança contra a união estável. Ô, Mari, mas é difícil, né? Porque Imagina. assim, eu fico imaginando eu namorando com um cara e ele com empresa e ele chegar pra mim e dizer assim: vamos fazer um contrato de namoro, oi? Pra proteger a minha empresa e tal, e não sei o quê. Eu já fico achando, essa sou eu pessoalizando as coisas. Tá, mas o cara tá achando que eu sou uma golpista, então ele quer ter certeza que eu não vou dar o golpe. É estranho, é por isso que eu sempre falo, né? As pessoas têm que ser muito adultas, né? Muito. Pra fazer as coisas certas. E eu acredito que esse papo, essa conversa sobre dinheiro dentro do relacionamento, ele já é um grande tabu. Ele é um problema pra todo mundo. Não Imagina existe. no namoro, Não existe, é um problema pra todo mundo. né? Ou é o homem que gasta demais, ou ele ganha de menos, ou é a mulher que gasta demais, ou é a mulher que arroga demais. Não existe um casal, eu não conheço, Uhum, que não tem uma divergênciazinha. exato. Sempre tem. Eu fico pensando, a primeira vez que eu estudei sobre o contrato de namoro, eu fiquei pensando em ser a pessoa que fosse a pedir em namoro e a contratante, né? Uhum. Do contrato ali. E para mim não ia dar. Uhum. Para mim não ia dar. Mas eu já indiquei ele para muitas pessoas que me procuraram, porque se o objetivo é proteger o patrimônio, ele é realmente excelente, porque deixa claro que você não está com o objetivo de constituir uma família. Exato. Agora. Naquele momento, exatamente. Agora, quando você vive uma relação pública, duradoura, não fica terminando e voltando, e com o objetivo de constituir uma família, você está cumprindo os requisitos da lei de uma união estável. Então, se você diz, não, mas não é uma união estável, é um namoro, a gente nem mora juntos, não importa. Tem que cumprir esses 3 objetivos. Tem lá postagens no Instagram, desde 2019, fazendo declaração de amor. Ruim. Tem ali todos os indícios de que quer ter uma família com a pessoa, que é a pessoa da vida, nunca se viu longe. Hoje tudo é prova, né? Tudo é prova. Antigamente era mais difícil, né? Tinha que ser carta enviada pelo pombo. Ô, Mari, uma coisa que eu observo muito, eu e meu marido somos casados com comunhão universal de bens. Uhum. E eu acho que na nossa roda de amigos, nós somos o único, assim. Uhum. E quando a gente fala, as pessoas ficam chocadas. E daí a gente fala, gente, mas é porque quando a gente casou, a gente não era ninguém. Tipo assim, a gente não tinha nada. Né? Tipo assim, não tinha. Tudo que a gente tem hoje, a gente fez juntos. Sim. Então, assim, é comum, né, que isso aconteça. Só que hoje, como as pessoas casam mais tarde, parece que elas já casam com a vida um pouquinho mais resolvida, né? Uhum. Tipo assim, já tem uma casa, às vezes já tem um apartamento, já tem um carro, já tem alguma coisa, e daí já começa, não quero casar nesse regime aí de universal de bens. Mas é raro isso. É raro. Bem raro, é difícil eu pegar um caso de pessoas jovens que tenham um regime de comunhão universal de bens, jovens empadronosos. O meu marido né? tem orgulho, ele fala assim com orgulho, sabe? Eu morro de rir. Eu acho bonito. Eu não casei nesse regime, quando casei, eu perguntei pro meu marido qual era o regime que ele achava mais interessante. Na época, nós dois
topamos fazer o de comunhão parcial de bens. Fazia Maioria sentido, casa né? nesse sentido aí. E também porque nós não queríamos a burocracia de fazer o pacto e aquela coisa toda. Olha eu, né? Como é que aquele ditado é casa de ferreiro e espeta de pau. Bem assim. E eu já indico fazer o pacto para quando tem essas questões bem relacionadas ao patrimônio ou medo, né? Medo de traições, quer botar uma cláusula de multa, enfim. Mas naquele momento nós topamos a comunhão parcial de bens, que é a mais comum, né? A mais simples. Fácil, eu acho, também de se fazer, né? É. Mas é raro, realmente, vocês são um caso raro. Eu não vejo, o que eu vejo são casais mais velhos com comunhão universal de bens. E com separação total de bens, são geralmente pessoas com bastante patrimônio que se casaram. E depois mudaram. E mudaram, Depois. Bem difícil para a mulher também fazer essa mudança, né? Eu acredito. E como tem que ter um pacto antinupcial obrigatoriamente, se você topar casar nesse regime, então é interessante buscar um advogado de sua confiança para que tenha um pacto muito bem escrito e muito seguro, né? Para minimizar também perdas ou algo nesse sentido. Ô Mari, eu queria que tu deixasse um recado para as mulheres que estão nos assistindo e que precisam buscar ajuda. Sim. Então, para todas as mulheres que estão precisando de ajuda, que estão passando por alguma violência doméstica, Disque 180 é um número gratuito e também abrangido pelo país inteiro. Esse número tem pessoas capacitadas a ali dar atenção e também registrar a ocorrência de violência doméstica. Ou ainda procure a delegacia da mulher mais próxima. É muito importante você procurar a delegacia e também, se puder, ter um profissional da advocacia ao seu lado, melhor ainda. Porque esse profissional dará à autoridade policial fatos que são relevantes para que a medida de proteção seja concedida. Então, essa é a minha dica para evitar a violência e para que ela não seja perpetrada, na verdade, e que você possa ter mais segurança dentro do seu lar. E para as mulheres que estão em um processo de separação, né? Problema com guarda. Eu sempre falo que muitas pessoas entram no processo de separação não porque querem se separar, mas porque se amam demais. Que é o que acontece. Às vezes a mulher ela entra no processo e o homem também quer essa separação, só porque a gente começa a observar ao longo das tratativas que na verdade não querem. Na verdade, se gostam tanto que querem ficar se prejudicando para se manterem vinculados um ao outro, para ter uma desculpa, né? Então, eu sei que às vezes é cansativa essa briga, muitas mulheres devem estar exaustas nos ouvindo, né? Enfim, e o que tu diria para essa mulher que está lutando pela guarda dos filhos? Para não desistir do direito dos seus filhos. Eles não têm voz. Embora você esteja cansada, exausta, angustiada, nenhuma tempestade dura para sempre. Nenhuma. E quando nós falamos de crianças, nós falamos de pessoas que, infelizmente, não podem falar por si. Então, aguenta mais um pouquinho, lute pelo direito dos seus filhos. E vai dar tudo certo no final. É isso aí. Já deu certo, né? Você passou a vida pra frente, já valeu a pena. É verdade. Mari, muito obrigada. Deixa o teu Instagram, teu telefone, tua rede de contato. Como é que essas pessoas te acham? Então, o meu Instagram é @marielle.rodrigues com 2 S. Lá tem bastante informação ligada a direito de família e violência doméstica. Toda a informação de caráter gratuito para que as mulheres possam se sentir amparadas e informadas. Muito obrigada, foi um prazer te receber aqui. Obrigada. Tenho certeza que contribuiu muito para quem estava nos ouvindo, né? Falamos aí de uma forma geral de vários temas e eu adoro falar sobre esse tema. Obrigada e muito sucesso. Obrigada, para você também. Você que está aqui no nosso canal de YouTube e acabou de assistir o podcast completo da advogada Marielle Rodrigues, não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal. Assim você fica a par e por dentro de todas as próximas entrevistas que nós vamos trazer aqui.